Bom dia a todos e todas. Bom dia ao bebê que está ali atrás. Somos agraciados, né, pela presença de um bebê para discutir bebê aqui hoje. Queria agradecer a equipe do Educativo toda pelo convite, pela possibilidade da gente estar aqui numa manhã de sábado no espaço cultural. Isso eu gostaria que não tirássemos, né, de dimensão ao longo dessa manhã. Isso é um espaço muito potente para receber professores para tratarmos de um tema totalmente à margem, que é bebê. Então é uma alegria enorme estar aqui. Quem me conhece um pouquinho, eu estou muito feliz porque eu estou vendo aqui amigos, amigas, alunos, ex-alunos, pessoas que a vida vai trazendo de presente para a gente. Então que bom, estou muito feliz. Um pouquinho nervosa também, né? Porque essa coisa de microfone não é muito fácil de professor, mas enfim, vou tentar me enganar. Eu sou Nazaré Saúto, sou professora da Universidade Federal Fluminense, trabalho há uns bons anos, como diria meu sobrinho que vai fazer 4 anos, há uns bons anos com educação infantil, com infâncias, com crianças. Nos últimos 8 anos tenho me dedicado a entender um pouco o universo dos bebês. Então, o JACA, o Educativo, ele traz uma chamada que é pensar bebês, crianças pequenas, literatura e formação do leitor. Só que eu fui um pouco desobediente, eu não contei para eles, estou contando só aqui agora para eles não desmarcarem. Eu fui um pouco desobediente e eu vou dedicar uma primeira parte a pensar junto os bebês e as crianças pequenas, tá? Isso tem um motivo que a gente vai conversar ao longo da manhã também. E vou trazer os livros, né? Os livros, como a gente vai vendo, eles vão entrando como um elemento cúmplice nesse diálogo que eu venho chamando de muito potente, nesse lugar de um bebê que age, que pensa. A gente tem até meio-dia, né, Cíntia? Sim. Mas, na verdade, até uns 45, né? 15 para meio-dia tem que parar. Então, eu queria fazer um convite para a gente não fazer um formato, vocês me deixarem aqui falando o tempo todo sozinhos. Quem tiver pergunta, mediações, interações, pode perguntar, ok? Tá bom? Vocês conhecem esse livro? Quem conhece? Maravilhoso, né? Esse livro eu considero um dos clássicos da boa literatura. Sim, eu acredito que existe uma boa literatura pensada para bebês. É um livro antigo, de uma escritora brasileira, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a Graça Lima. A Graça Lima, ela simplesmente brilhou nesse livro. E são as ilustrações da Graça que hoje vão caminhar com a gente essa manhã, né? Eu gosto sempre, quando eu vou trazer o tema bebês e livros, eu gosto de pensar que as ilustrações, elas são textos também, que elas estão ali, junto com o texto escrito, nos ajudando a pensar o que esse tema principal propõe. É esse livrinho aqui, ó, bem pequenininho, bem miudinho. Eu fiz assim, eu não gosto muito de fazer PDF de livro, né? Porque livro é bom a gente mostrar, mas enfim, não teria outra forma. Então vamos lá, ele se chama Cadê? Graça Lima, pode passar. Cadê você? Estou embaixo de uma girafa. Ih, peraí, desculpa. Obrigada. Cadê você? Estou embaixo de uma girafa. Cadê você? Estou em cima de um rinoceronte. Cadê meu menininho? Estou do lado de um urso polar. Cadê meu amorzinho? Estou na frente de um leão. Cadê o meu filhinho? Estou atrás de você. Vem cá para eu dar um beijinho em você. Gostaram? Simples, delicado, sutil. É um livro para bebês, né? É um livro para bebês não porque a Graça Lima tenha pensado, eu vou sentar, vou escrever e vou pensar uma ilustração pensando nos bebês. Se a gente for conversar com a Graça, se ela estivesse aqui falando desse livro, talvez ela pegasse outro caminho. Mas eu entendo que é um livro que conversa com os bebês, é um livro para os bebês, é um livro para a gente também. Porque é um livro que ele é dialógico, ele é musical, ele é brincante, ele é estético, a ilustração ela é provocativa. E como é que os bebês conversam com isso? Pode botar outra apresentação, por favor.
Já vamos voltar. Bebês, crianças pequenas e livres. Eu trago como subtítulo Solidariedade, Encontro, Materialidade e Vida. Queria fazer uma pergunta rápida, não necessariamente a gente vai responder, só um monte, mas eu queria que a gente dedicasse alguns segundos, cada um de nós, a pensar o que é ser bebê. E por que será que eu trago bebês e crianças pequenas e não todos numa categoria só? Rapidinho, assim, quem quiser falar, uma ou duas pessoas, está convidado. Quem é o bebê? O que é bebê pra gente? Um de cada vez. Sempre digo isso. Curiosidade. Curiosidade. O que é o bebê? Berço. Berço. Quem falou berço? Berço. Bonito. Curiosidade, berço, mais um, que dá? Descoberta. Descoberta. Futuro, né? Colo, futuro. Presente, digo eu. Atualidade, também digo. Falei dois. Ninguém se inscreveu? Bebês, crianças pequenas e livros. Muitas vezes, quando a gente vai discutir literatura, formação do leitor, vocês me corrigem se eu estiver enganada, mas é muito comum a gente pensar naquela roda clássica. Outra coisa também, deixa eu fazer um adendo aqui, outra coisa também que eu vou provocar um pouco ao longo da manhã, a gente está aqui numa conversa para e com professores. Então, a gente, tecnicamente, está pensando escola, creche, espaços de educação, não é isso? E quando a gente pensa nesse espaço, a gente pensa também em certas práticas que já não são comuns, correto? Então, quando a gente pensa em livros, formação do leitor, a gente não imagina aquela roda? Quem nunca? Estou falando mentira? A roda, o adulto aqui na frente, o livro, as crianças, correto? Não. Isso também acontece. Com bebês não acontece. Assim, eu tenho trabalhado muito com um elemento chamado subversão. Os bebês como esses agentes que eles já chegam na vida dizendo o seguinte, para nós aqui tudo mudou. Porque a gente, é natural que a gente trabalhe, opere com uma certa lógica, que a gente projete algumas coisas, mas na verdade os bebês, como eles trazem uma certa novidade, expressa nos gestos, na linguagem, na forma de se relacionar, eles apresentam também um modo diferente daquele que estamos acostumados. Então, eu vou trazer algumas cenas, algumas narrativas de pesquisas que tenho feito lá no mestrado, doutorado, agora com os alunos de graduação, para a gente tentar pensar um pouco como é que a gente constrói esse caminho com os bebês. E para isso a gente precisa, em alguma medida, trabalhar um pouquinho, esgarçar um pouquinho alguns mitos que a gente tem em torno dessa categoria, dessa pessoa. Porque a gente, na escola, como professores, a gente está trabalhando para uma formação do leitor nos moldes que a gente conhece. Não está incorreto, é isso mesmo, a gente tem uma intenção, a gente planeja, a gente tem uma função educativa, E uma das funções da educação é trabalhar a formação de leitores, é que formemos bons leitores, leitores que saibam entender metáforas, contextos. Como é que a gente constrói esse caminho com os bebês, que chegam muito cedo à vida institucional coletiva? Então, para isso, eu tenho me dedicado a pensar muito essa categoriazinha, bebê, que nos leva a pensar em presente, em futuro, em berço, em criatividade, em colo, em bagunça, em subversão e o que mais a gente quiser. A gente pode inventar muitas categorias para os bebês, Eu queria perguntar ali não sei se ele é o pai, porque está com o bebê no colo, o que ele diria, Porque normalmente quem está com o bebê no colo está suando. Suor também é uma boa categoria para entender. Pode passar, por favor, Cíntia. Eu tenho trabalhado, eu sou professora, pedagoga, eu esqueci de dizer que por quase 20 anos eu fui professora de bebês. Então eu me vejo aqui agora falando com um público de adultos, mas em alguma medida, na minha imaginação, na minha metáfora, na minha fabulação, os bebês estão aqui comigo também.
E eu tenho pensado muito em cruzar 3 campos para pensar os bebês. Vou explicar por quê. A educação, obviamente, psicanálise e antropologia. Por que fazer isso? A educação, porque a gente vai pensar a partir do ponto de vista das práticas, dos planejamentos, das estruturas institucionais, das políticas educacionais voltadas para os bebês, o que é muito importante. Então, em alguma medida, a gente está pensando nesse como receber o bebê. A psicanálise ela me ajuda a pensar processos de subjetivação e intersubjetividade. Né? Como é que o bebê se torna um de nós? Quando eu digo um de nós, não é porque ele não seja humano, mas como é que ele se torna alguém que participa desse conjunto simbólico de valores, de expressões ideológicas da cultura partilhada por todos nós. Como é que eu vou tentar entender isso? Conversando com a antropologia, que é o estudo do homem. Né? Como é que as culturas se organizam também? E aí eu trago uma problematização para a gente pensar o que a gente tem oferecido do mundo para os bebês. Né? E por que eu escolho 3 campos que dialogam por si também com a filosofia? Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, né? Bebê está de moda. Quando eu era professora de bebês, tinha uma, a Lola, ela era linda, ela era toda linda. Eu falava, Lola, você está muito linda, eu estou da moda, NASA. Ela dizia, estou das modas. Então, bebê está das modas. Né? A gente tem inúmeros artefatos, objetos, utensílios, livros, narrativas, tudo pensando um bebê, né? Mas é um bebê que vai ser alguma coisa muito incrível, uma linha ascendente. Então, quando a gente vai lá nos catálogos que se dedicam às mães, por exemplo, às gestantes, o que a gente vai encontrar para elas? Leia para o seu bebê desde o ventre, porque é muito importante ler para o bebê desde a barriga, porque isso, o bebê no futuro vai se tornar um leitor. O bebê está lá dentro, nem saiu ainda. Pois bem, depois vão dizer para nós, professores, é muito importante ler para os bebês, porque aí eles vão entrar em contato com as letras, porque aí também ele já vai saber reconhecer as letras, porque aí ele vai formar frases e palavras. Não é uma inverdade, mas a literatura não é só isso, tampouco os bebês o são. Né? Tampouco a cultura é essa lógica ascendente linear que a gente caminha para uma linha para cima. Né? É por isso que eu tenho pensado três campos, que não é clínico, que é muito mais cultural e do diálogo com uma psique que se forma e se transforma ao longo da vida, porque eu estou um pouco criticando e tensionando essa ideia, essa lógica que impregna as nossas práticas cotidianas, que é algumas coisas, vou tentar enumerar, de que a gente precisa dar para o bebê alguma coisa que ele não tem. Esse é um dos mitos que eu critico. De que quanto mais a gente der, mais ele vai ter. Então, essa ideia do mais, do volume, de alguma coisa que a gente tem que dar para o bebê consumir, é quase aquela metáfora da Emília, comedor de livros, vocês já viram? Essa história do Monteiro Lobato? Né? A sugestão era comer muitos livros para ficar muito sabida, engolir aquelas palavras e ficar muito inteligente. E outra coisa que é uma ideia preparatória para o futuro dos bebês. Isso, para mim, tem sido mais aterrador, mais grave. Né? Eu sou professora, me considero uma militante da política, de pensar os bebês, então essa é uma fala política também, isso é inegável. E essa é das coisas que mais tem me estarrecido, o volume de consumo que a gente dá, em nome que a gente diz que é bom para o bebê. Não estou desqualificando o que se dá. O que eu estou chamando a atenção, tentando problematizar, é como a gente organiza esses artefatos. Palavras como estímulo, desenvolvimento, essa linha ascendente para o bebê é algo que, pelo menos lá quem é meu aluno sabe, quem já foi sabe, quem já trabalhei junto sabe, eu faço muitas perguntas em torno disso, eu problematizo muito. Né? Porque isso vai de encontro diretamente a uma ideia de que o bebê não é, de que o bebê não tem, de que a gente vai dar. Que lugar incrível é esse que chegamos como humanos, que a gente tem que entupir a vida nova. Nossa vida está incrível, né? Vocês não concordam, gente, que a vida está ótima? Que gente pessimista. Bom, isso tudo para dizer que eu tenho conversado muito com um autor que chegou recentemente na minha vida, que eu tenho gostado muito, que é o Timothy Ingold. Ele é um antropólogo britânico.
Ele tem um livro chamado Estar Vivo. Esse livro chegou lá em casa ontem, mas eu venho estudando ele há algum tempo online. E ele vai dizer o seguinte, né? Ele tem uma teoria ampla que eu não vou divulgar aqui, mas essa frase dele conversa com o que a gente está conversando. Ele vai dizer o seguinte: por que conhecemos apenas nossas fontes textuais, mas não o que usamos? Para não mencionar os inúmeros companheiros, tanto com quem compartilhamos nossas vidas. Está tudo cortado aqui. Se o nosso objetivo for ler o mundo, como eu acredito que deva ser, então o propósito de textos escritos deve ser enriquecer a nossa leitura, para que possamos ser melhor aconselhados pelo mundo e capazes de responder ao que o mundo está nos dizendo. É linda essa passagem do livro. O Timothy Ingold, ele vai dizer que o movimento de estar vivo, ele caminha em 3 direções, que é o movimento, a observação e a descrição. Né? Isso é a vida humana. Isso é o que nos coloca aqui e agora. E os bebês fazem exatamente isso. O bebê é alguém que age com tenacidade em direção à vida. Essa é a principal tarefa do bebê. Então, com relação aos livros, por exemplo, eu insisto que a gente não precisa ter medo. Uma vez que temos acervos, que temos bons leitores em torno dos bebês, a gente não precisa ter medo. Os bebês vão em direção ao texto, vão em direção à materialidade do livro, para morder, para babar, para ler, para puxar página, para ficar do nosso lado, olhar para o livro, olhar para a gente, olhar para a nossa boca que gesticula, porque os bebês querem pertencer, porque os bebês estão vivos, e os bebês são pessoas. Não é óbvio, mas são. Pode passar, por favor. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Bebê, você está considerando que... E pronto. Então, né? Não tem probleminha? Super simples. Eu considero, por exemplo, o bebê até os 3 anos de idade. Depois a gente pode conversar. Isso não é uma concordância, tá? Isso é uma defesa que eu faço, mas não estou sozinha também. Tá vendo como tem problema? Porque já começa aquele burburinho. Eu sei como é, gente. Pode passar, por favor. Essa imagem, pega rapidinho. É Carol. Mari, só um pouquinho. Essa imagem eu gostaria também que a gente caminhasse, né? Que eu acho linda essa ilustração da Graça, esse bebê sentado, mirando para alguma coisa, a olhar. Né? Os bebês observam, né? É como o Ingold fala, a observação é alguma coisa relacionada ao estar atento. Nunca, não há um bebê desocupado da vida, não existe isso. Né? Os bebês podem estar desinteressados daquilo que nós propomos como incrível para eles, mas eles nunca estão desocupados, né? Porque a tarefa de viver exige uma imersão nos processos de observação. Como é que o bebê aprende a ficar de pé? Experimentando amplamente ficar deitado, se virar de um lado para o outro. Então não existe bebê desocupado. É esse bebê que eu acredito que vai em direção aos livros também. O bebê que está olhando com desejo, com vontade de pertencer. Pode passar. Ótimo. E como é que eu tenho pensado isso? Se a gente fosse pensar práticas de leitura, eu poderia estar aqui dizendo, por exemplo, fazer roda, colocar o bebê sentado, colocar o livro virado de frente para o bebê assim, a gente pega o bebê sentado, os bebês na cadeirinha, não é nada disso que eu estou pensando. Eu estou pensando essa relação construída como uma relação de encontro, de potência e de vida. O que acontece? A gente tem um problema aqui, porque os livros por si, os bons livros, como Graça Lima, alguns outros que eu trouxe aqui, são objetos estéticos da cultura. São pensados como elementos da cultura, correto? Correto? São bonitos, não são? A gente tem apreço aos livros, não tem? Eu tenho. Lá de casa é para sair ó. Muito difícil. E aí a gente coloca alguém que age com muita tenacidade perto dos livros. Como é que isso acontece, por exemplo, na creche, na escola? O que a gente faz? Se eu estiver errada, vocês me corrigem. A gente lê a história, mostra o livro, pega e guarda. Não é verdade? É claro, porque o bebê vai amassar, vai morder. E a gente tem um compromisso de zelar pelo acervo também. Quais são as estratégias possíveis? Como é que a gente entende que esse é um movimento que não é uma destruição por destruir?
O Winnicott, por exemplo, vai trazer a categoria da agressividade como uma pulsão de vida. Essa semana eu fui encontrar uma amiga, ter uma conversa com ela, ela tem um bebê de 6 meses e ele simplesmente ama o livro Cadê Clarice? Vocês conhecem? Da Sônia? Ele ama. Ela diz, Nasa, é o favorito. Eu acredito, porque a gente pega qualquer outro livro, ele olha, se a gente pega Cadê Clarice? Imediatamente. É incrível, né? A gente está fazendo um experimento com o Gabriel, mas ele tem um favorito, que é o Cadê Clarice? Só que o Gabriel, nos primeiros meses, até o 3º mês, o 4º mês, ele deitado lá na posição dele de bruço, a mãe lia, o movimento é olhar muito atentamente para as ilustrações, voltar a olhar para a mãe, olha para o livro, para a mãe. Essa busca que o bebê faz de dar um sentido para aquilo que ele está tentando produzir uma relação de experiência. O que o Gabriel faz agora? Ele olha para o livro, ele olha para a mãe e ele pega o livro assim. Porque o Gabriel ainda não faz pinça com a mão, né, gente? Tem 6 meses. Ele pega o livro, ele amassa. Lá na minha tese eu vou discutir a categoria dos livros. Pode comer livro? São os livros, brincando com essa ideia dos livros comestíveis. Deixar um livro na mão de um bebê é correr riscos, eu digo. Porque o livro vai sofrer danos. É meio óbvio isso, mas não tanto. Porque se a gente está pensando em formação do livro, não adianta ter uma biblioteca bonita. Eu sou bem honesta nas minhas colocações, viu, gente? Não adianta ter uma biblioteca incrível, bonita, com aqueles livros maravilhosos, anunciar para a comunidade escolar que a gente faz formação do leitor, mas os livros estão lá na estante só na mão dos adultos. Aí a gente não está fazendo formação do leitor, a gente não está sendo coerente com aquilo que a gente propõe. Né? Qual é o equilíbrio dessa tensão destruidora, de preservação do nosso lugar, de ocupar um papel de formação, mas também com esses elementos, que é a solidariedade. Por que eu trago a solidariedade como elemento? Porque nós já fomos bebês, concordam? Quando que a gente foi bebê? Long time. Há muito tempo atrás. O Winnicott, que se dedicou, Donald Winnicott foi psicanalista, pediatra, e se dedicou muitos anos ao estudo dos bebês. E ele vai dizer que é o seguinte, todos nós já pertencemos a esse lugar. Porém, nem todos soubemos e muito menos estivemos conscientes disso. Portanto, ao estarmos no lugar de adultos, toda a nossa ação, muitas vezes, em direção aos bebês, é da interdição, muitas vezes no sentido do que a gente chama de educativo, né, para moldar um gesto do bebê. Como é que a gente pode fazer isso compreendendo que essas ações dos bebês a gente não pode tomá-las como pessoais, contra a gente ou contra o objeto, mas são ações criadoras também, de entendimento de como funciona o mundo das coisas. Como é que a gente lá com 15, 18 bebês vai pensar em botar um tapete de livros e ficar tranquilo? Isso eu sei que dá vontade de rir, porque não é tranquilo. Né? Porque exige da gente o que eu tenho defendido. Primeiro, antes e sobretudo, um conhecimento profundo de quem é o bebê. Quais são as manifestações, as singularidades, quais são os processos, os itinerários, quais são os caminhos. Né? Quem está comigo perto, quem é meu aluno, sabe, né? Essa ideia do mapeamento dos movimentos dos bebês, das engatinhadas que os bebês dão pelos espaços. Isso tudo vai nos revelando quais são as observações. Lembra do Ingold? O que ele está observando, mapeando, descrevendo nesses gestos. Então eu trabalho com essas categorias, que são a solidariedade, que é aquilo que nos dá condições de nos aproximarmos do bebê como pessoas, como categoria humana. Relação não é só pegar o bebê no colo. Eu acho muito curioso, né? A Fulvia Rosenberg, ela fala que a nossa sociedade brasileira, ocidental, capitalista, diz que ama os bebês, mas o bebê privado, que é lá da mãe e do pai. O bebê, quando ele é institucional e político, é aquela coisa que a gente precisa interditar. Né? Ela faz uma convocação de que a gente, como sociedade, todos nós possamos nos ocupar desse bebê pessoa. Ela vai ter uma frase muito potente que diz, incluir os bebês é preciso. Incluir os bebês é preciso. Tem um bebê aqui, ouvindo isso entre nós. Né? Mas não só de enfeite, não é aquele bebê que a gente passa e que é bonitinho e que chama nossa atenção, que lindo, que fofo. Mas é um bebê pessoa, que precisa ter espaços sociais e políticos pensados para ele, que precisa ter acervo, que precisa ter materiais, cuja mãe precisa de apoio e as suas famílias também. Enfim.
Relação envolve tudo isso, né? Um olhar muito dedicado à pessoa que o bebê é. Sutileza, porque os bebês são sutis nos seus gestos. O Gabriel também, antes de eu chegar na casa da mãe dele, ela me mandou uma foto do Gabriel deitado de bruço, e aí ele estava deitado na cama dela, tinha uma cortina aberta e uma fresta de luz. E ela fez uma foto linda, eu achei incrível o olhar dela para aquilo. Ele estava olhando em direção ao facho de luz e ela me diz o seguinte: ele está horas brincando com essa luz que entra pela janela. Põe a mão, tira a mão, mexe a cabeça, levanta a cabeça. E eu falava com ele: olha filho, é a luz, é a sombra, a mão da mamãe também faz, e tirava. Quanto que na creche, com 18 bebês, a gente para olhar o que cada bebê está fazendo com o facho de luz? Quando que a gente entende no conjunto das práticas que isso é tornar-se pessoa cultural, social? Quando que isso interrompe a nossa prática de fazer rodinha e colorir a mão do bebê e carimbar a mão do bebê para alguma coisa que a gente está chamando de pedagógico? Isso é pedagógico. Porque é alguma coisa para a qual o bebê está agindo por seu interesse. O bebê está praticando uma ação, horas brincando com facho de luz. Eu posso deixar o bebê lá com o livro e em 1 minuto ele sai dali. Não é a ocupação dele nesse momento. Isso é sutileza. Como é que a gente opera com a sutileza pensando em formação do leitor? Vamos discutir também. Reciprocidade e vínculo. Quando o bebê faz assim pra gente adora, né? Mas o bebê não faz assim para todo mundo, às vezes a gente força. A reciprocidade e o vínculo eu entendo como um desdobramento das categorias anteriores. Né? São como consequências, um desdobramento da nossa capacidade de ser sutil, da nossa capacidade de compreender o bebê como pessoa solidariamente. E o Winnicott vai dizer essa coisa linda: o bebê situado no espaço torna-se, com o passar do tempo, apto a executar o movimento que surpreende o mundo. E o bebê que assim se constitui, ele vai dizer, no devido tempo, está preparado para receber com alegria as surpresas que o mundo contém. Com alegria. Eu poderia trazer essa categoria aqui também. Quando que a gente está entendendo que a alegria para o bebê e não só a nossa alegria de propor e o nosso produto ficar do jeito que a gente quer? Difícil, né? Sutil, né? Ser professor de bebê não é brincadeira. É muito difícil, eu acho. Muito exigente, pode passar. Bom, vou passar rápido por isso aqui. Qual é o seu nome? Flávia, respondendo um pouco a sua pergunta, quando eu vou lá, eu vou estudar bebês e livros, desde lá do meu mestrado até o doutorado. Quando eu chego no doutorado, eu estou falando de livro, de relação de bebê, mas eu não estou sabendo quem é o bebê. E aí vou mergulhar a fundo nesses 3 campos que eu falei com vocês anteriormente, e aí construo um verbete sobre bebê. Isso está lá na tese, está disponível online, vocês podem acessar. Não é um consenso, como eu falei, viu, gente? Isso é um verbete construindo a partir de determinados marcadores, de determinados campos. E eu vou assumir o bebê como pessoa até os 3 anos de idade. Você pode olhar, às vezes, o meu sobrinho mais novo, ele vai fazer 3 anos. Em novembro ainda, para mim ele é super bebê. Mas você pode olhar para ele e não tem nada de bebê. Menino que corre, que fala tudo. Né? Mas especialmente no interior da creche, eu estou defendendo essa faixa etária, esse limite, justamente porque eu defendo que a gente dê mais tempo para as experiências subjetivas dos bebês. Para os feixes de luz, para o bebê que não anda no mesmo ritmo que a gente provoca, ou que a gente convoca, para o bebê que vai se interessar por um livro de um jeito hoje e amanhã vai se interessar de outro, para o bebê que não quer comer na hora que o almoço está pronto para todo mundo, que não quer comer na mesma hora que o sono está preparado. É essa categoria que eu estou defendendo, por isso até os 3 anos, porque a creche no Brasil atende os bebês de 0, desde o nascimento, até os 3 anos de idade, mas isso não é fechado. E aí eu vou definir o bebê como pessoa. Eu estou falando aqui de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que é alguém totalmente comprometido com a sua ação no mundo. Então não tem bebê desocupado, não tem bebê desatento, não tem um bebê aleatório ao mundo, ao contrário, é um bebê muito engajado nas suas ações, vai com muita tenacidade para o mundo, para entender tudo, faz perguntas com o corpo, com os gestos, com seus balbucios. É esse bebê que eu estou tomando para pensar na relação comigo, tá bom? Pode passar.
É um pouco o que eu já falei. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, eu estou lembrando aqui do planejamento que eu fiz com a equipe do educativo, que eu acho importante reforçar. A gente tem atualmente, especialmente no campo da neurociência, que é muito atraente, muito importante, eu diria, a gente tem muitas defesas clínicas para o bebê, né? É como se a clínica, isso não é de hoje, a pediatria, parte da psicologia, parte da psicanálise, as áreas da saúde, a enfermagem, elas são diagnósticas, então é como a gente entende, se dedicou como sociedade pouco a entender o bebê nessa relação cultural e social. A área médica parece que vem se ocupando de algo que são marcadores mais biológicos, etários, lineares. Não estou, de modo algum, vou repetir, desqualificando. Há estudos importantíssimos na área da saúde, que inclusive eu os leio. Mas o que eu estou chamando a atenção é que o bebê não é só isso. Então, assim, é muito importante ler para o bebê, porque você ativa 785 milhões de neurônios. E se você ativa 750 milhões de neurônios, o bebê, não vai dar ruim, não vai dar problema no futuro. Não sei, né? Às vezes você tem crianças, bebês de até 3 anos que são devoradores de livros. Com 5, 6, 7, 15 anos não querem nem saber de livros. Né? Nada é determinante definitivo porque nós estamos em movimento de vida. Isso vai fazer com que eu tire os livros de cena com os bebês? De modo algum. Eu sou uma árdua defensora de que tem que ter acervo para bebê em todo lugar. Isso quer dizer que não vamos ler para os bebês porque eles não entendem? De modo algum. A gente vai ler sempre, todo dia, a hora que a gente puder, a hora que a gente conseguir, que a gente quiser. Né? Mas menos ocupados de que os bebês respondam a um determinado modelo que está na nossa cabeça, no nosso imaginário, porque essa sociedade nos formou assim. Né? Na minha experiência como professora, eu comecei como pesquisadora. E eu sempre li muito, porque eu era leitora, sempre adorei livros, eu levava na sacola, eu comprava livro e eu levava para a escola para mostrar para as crianças. Queria nem saber, reunia todo mundo, não comprei isso aqui, vamos ler juntos, chamava todo mundo. Aquilo funcionava. Comecei a estudar sobre isso, fui investigando, né, e tentando entender por que chamava, por que o livro chama. Mas eu não estava ocupada muito em saber se as crianças estavam ficando muito espertas, super leitoras, porque eu estava lendo muito para elas. Né? Há elementos no livro que chamam algumas crianças e outras não. Né? Às vezes esse stop, essa saída da ação quando a gente está na prática é algo que a gente precisa fazer mais. Né? Como professora de adultos agora, eu batalho muito, milito muito na ideia dos registros, da escrita diária cotidiana. A gente precisa pensar sobre o que a gente faz. Porque quando a gente pensa sobre o que a gente faz, a gente vai ver que a gente tem um monte de perguntas que morrem com a gente todos os dias. Né? Porque a gente dorme, acorda, trabalha o dia inteiro, volta e não pensa sobre o que a gente faz. Pode passar. Que horas são, por favor? Pode passar. Não passa não. Eu adoro essa... Olha isso. Tá lá no livro, lembra? É a hora que ela pergunta, cadê você? Tô do lado do urso polar. Eu, na verdade, ele tá do lado da geladeira. Gente, eu amo. Acho muito incrível. E a Winnicott vai dizer essa coisa, eu amo o Winnicott. Eu amo meu marido também, que tá aqui. Mas o Winnicott você sabe. O mundo que compartilhamos com a criança é também o seu próprio mundo. O Winnicott diz que o bebê tem um mundo. É incrível. O bebê tem um mundo, gente. Não é a gente que dá um mundo para ele, ele tem. De modo que ela está capacitada a senti-lo intensamente. O bebê sente intensamente. Age intensamente, corporalmente. Os balbucios, as entonações daquele gesto, vem com essa força. Este mundo real tem muito a oferecer, desde que sua aceitação não signifique uma perda da realidade do mundo pessoal ou imaginativo interior. Veja a sutileza dessa ação. Como é que a gente atua? É o nosso compromisso oferecer, levar no CCBB, na exposição. A gente trouxe o Leão semana passada, né? Achando que a gente gostou mais do que ele, eu acho. Porque o que ele mais gostou aqui foi ter esse espaço enorme para correr. Ele ama correr de um lado para o outro. Às vezes, quando ele viu o dragão, ele ok. Mas a viagem dele estava no espaço. Mas ele veio aqui. Mas a gente trouxe. E a gente disse que era uma exposição de desenhos animados. E a gente nomeia esse mundo rico que a gente ajuda a criar
para os muitos Enzos dessa vida. Como é que a gente faz isso sem tentar invadir esse universo imaginativo e criativo que o Enzo já tem? Sutileza. Pode passar agora, obrigada. Bom, esse é o leão, que na verdade era a televisão, lembra? Engraçadinho demais. Bebês, crianças pequenas e livros. Agora eu vou falar um pouco, os livros estão chegando. Pode passar, por favor. Bartolomeu Campos de Queiroz, quem me conhece também sabe, a gente anda aqui, né? Porque ali a gente já está catando. Mas ele vai dizer isso que nenhum outro autor disse do jeito que ele vai dizer. Quem está com o bebê no colo aí, ó, é incrível. A criança manipula o livro de cabeça para baixo, não é verdade? Do meio para o fim, da cabeça para cima, rasga a baba, senta em cima, levanta. A liberdade lhe permite isso. Quando os bebês podem ser livres, eu diria. Só em liberdade, olha o que ele diz, só em liberdade inventamos e reinventamos o mundo. A liberdade é que conduz o leitor, leitura fora. A criança é que elege a leitura e atribui ao objeto o livro que ele tem a lhe dizer. O livro é um objeto e a criança o sujeito. Nesta relação é o sujeito que fala. Como não amar Bartolomeu Campos de Queiroz? Nessa relação é a pessoa que conversa. Só que no livro há muitas vozes, né? Então eu defendo também de que a literatura, a formação do leitor são pessoas, palavras de pessoas que se endereçam. Tem um trabalho muito interessante da Maria Beatriz Serra, e ela vai conversar com autores e editores de livros feitos de 0 a 3. Ela vai chamar isso no trabalho acadêmico dela. E ela vai conversar com os autores em especial, e tem um autor que fala assim, é um autor até famoso, não sei se posso citar, vou conversar com ela antes. 0 a 3, o que é 0 a 3? Olha isso. Pra gente é super óbvio, né? Mas não, eu faço livro. Esse livro aqui, por exemplo, eu fiz desse modo, porque eu queria conversar com essas cores, porque eu vi tal coisa um dia no parquinho. Ele está descrevendo muito mais um processo criativo, a ocupação dele é muito mais criativa do que pensar um livro para 0 a 3. Quem faz isso são as editoras. Quem faz isso somos nós. Né? Eu, por exemplo, sou uma defensora de que a gente leve para os bebês livros assim. Vocês conhecem? Cecília Meirelles? Uma vez eu sugeri para uma creche e a diretora brigou comigo. Ela dizia, Nasa, como que você vai ler um poema desse tamanho para os bebês? E, enfim, a gente tentou conversar, deu muito certo, ela não foi convencida, mas livros assim estão com os bebês. Poemas, quando é que a gente lê poemas para os bebês? A língua do bebê é totalmente poética, né? Se você se dedica a conversar com um bebê de 6 meses como o Gabriel, tem gradações, sobe, desce, né? Depender do humor, do tipo de interação que ele está. Vamos ler um poema? Quem me ajuda aqui? Você me ajuda, Cíntia? Eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Quando eu falar uma coisa, vocês vão ter que repetir, tá? Tá, gente? Com as crianças isso nunca acontece, as crianças saem aqui, ó. Se chama A Língua do Ien. Vocês conhecem esse poema? Cecília Meirelles. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa, a boa da velhinha, resmungando sozinha. Essa velhinha. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Só 6 estão fazendo. Depois veio o cachorro da casa da vizinha, pato, cabra e galinha, de cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal abria a boca, tudo lhe respondia. Como é que a gente não vai ler isso com os bebês? E brincar nessa cantoria? E passar às vezes um dia inteiro, quando o bebê fala com a gente, né? A Yolanda Reis, que é uma pesquisadora da área da infância, da literatura também, que eu adoro conversar com os textos dela, ela vai dizer que texto é brincadeira. Formação do leitor, se não brincar, ela não se institui na memória, no corpo, na fantasia, como é o que propõe um bom texto literário, que é brincar,
né, que é uma subversão da língua, porque imagina, que poema, né, que brincadeira, que poema que brinca com a língua, que faz a língua dançar, e é algo emergente na vida dos bebês, porque a língua dos bebês, ó, você concordou, né? Esse nenenês que a gente fala, né? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ah, essas perguntas. Volta lá rapidinho, por favor. Como os livros atuam no espaço-tempo de ser bebê? Pensando que a gente está falando lá desse mundo imaginativo e pessoal que o bebê e a criança pequena já têm. Eles vão construindo isso. A gente poderia ter um encontro só para falar de subjetividade bebê, não é o caso. Mas esse processo está em constituição, está em fabulação o tempo todo. Quem conversa com quem? Quem conversa com quem? Os bebês conversam com os livros conversam com os bebês. Como é que se dá essa interação? Livros e pessoas, palavras e gestos que se endereçam. Quando a gente abre o livro, a gente não tem muito controle do que acontece. A gente pensa que tem, né? Porque na nossa cabeça, como ela é formada, né? Como a gente tem pensado as formações, que a gente precisa trabalhar nisso, mexer nisso, a gente pensa nessa linha ascendente linear. Então, a gente mostra um livro desse, espera que o bebê entenda o texto. Só que só essa ilustração aqui são milhares de textos com os quais os bebês estão conversando também. Como é que a gente endereça isso aos bebês? E como é que a gente apresenta, eu não vou ler isso aqui que é muito grande, mas é um livro muito bom da Alice Academatória, pequenininho, que se chama Que é Literatura Infantil. Parece diretivo, mas não é. Em poucas palavras, ela vai dizer história, contexto, o que na verdade define o que é literatura infantil. E uma das coisas que ela vai dizer, que define essa categoria literária, é o sonho, a fantasia, a fabulação, a estilística, a brincadeira com a língua. Lembra quando a gente escuta muito assim, quem lê muito escreve bem? Não é porque a pessoa fica super erudita, é porque a gente entende que a língua é alguma coisa feita para a gente brincar, né? Algo para a gente subverter, para a gente tirar o que está na realidade desse eixo comum e dar uma balançada. Fazer igual aqueles carneirinhos da Silvia Ortoff, dar uma reboladinha e sai correndo. Pode passar, gente. E agora eu vou falar um pouco desses bebês e a subversão da sacralidade do livro. O livro é sacro, né? Livro é caro. Vocês concordam? Livro é caro. Livro de literatura infantil é caríssimo, né? Às vezes a gente deixa de comprar o de literatura para comprar um livro acadêmico, né? Escolhendo entre um e outro. Livro na mão de bebê não pode normalmente, porque os bebês vão rasgar, só contar esse mesmo, tem provas aqui. Como é que é o equilíbrio disso no cotidiano se a gente está aqui numa conversa entre professores, mas entre mães também? Pode passar. Esse é o Luiz. Ele tinha 11 meses na época da minha pesquisa, e eu trouxe alguns fragmentos aqui rapidinho, tá vendo? Uma sequência rápida, para a gente ver o que ele faz com o livro. Luiz está muito menos interessado em sentar com o livro e ler a história. Ele não foi pedir para alguém ler para ele. Ele pega o livro e o trata como aquilo que o Bartolomeu falou, um objeto. Ele brinca com o objeto. Quando eu trago lá no subtítulo a materialidade, os bebês caminham muito em direção ao livro por aí também. O projeto gráfico do livro é algo a ser estudado, né? O tamanho, a textura, o modo como as folhas estão organizadas. Há livros de, por exemplo, para os bebês que os bebês não conseguem folhear, que é aquele cartonado duro, e os bebês não conseguem passar a página, precisam de ajuda. Isso tudo está em jogo quando a gente está pensando em formação do leitor, pensando no bebê e crianças pequenas. Porque as crianças estão também se relacionando, entendendo o processo da materialidade. Então, agora, muito rápido também, os bebês sentam, pegam o livro. Vocês não acham isso incrível? Maria Júlia, na minha pesquisa, 12 meses, pega o livro, bota de frente, com a ponta dos dedos, na maior delicadeza, vai lá embaixo e passa a folha, passa a mão por tudo que está no texto, vira a folha, passa a mão por tudo, vira a folha. Quem nunca viu isso? Ela está lendo? Não sei. Não sei o que ela está fazendo, eu posso chamar isso de leitura. Há pessoas que defendem que sim, eu tenho dúvida. Mas eu sei que ela está vivendo uma experiência com esse objeto que é destinado à leitura. Que ela vê na sociedade as pessoas fazendo exatamente isso.
E ela sabe que o que tem aqui não é essa falação da linguagem coloquial. Quando a gente vê as crianças, às vezes, de 4 anos, disse ela, certa vez, havia no palácio, né? Tá conversando com uma linguagem, com uma língua que é totalmente do universo estilístico literário, não é do cotidiano. As crianças estão lá conversando com o texto. Isso para a gente pensar um pouco também, que muitas vezes parece que a gente não está fazendo nada, porque os bebês não entenderam de pronto, porque qual é a cor da capa da Chapeuzinho? Os bebês viram as costas, vou embora. Tipo, você não merece nem resposta. Ou quando a gente faz perguntas retóricas demais, e os bebês, ou as crianças, Nasa, ontem eu comi mamão. Não, né? Trazem coisas. Isso não quer dizer que as crianças não estão se relacionando com a história, porque muitas vezes, uma semana depois, Nasa, naquela história do lobo, você vai ler de novo? Que história, Fernando? Aquela que o lobo pega e vai por aquele caminho. Uma semana atrás a gente leu aquela história. Uma outra coisa que eu defendo, já me adiantando aqui, muitas vezes a gente bota lá no nosso planejamento. Quem faz planejamento semanal? Ih, gente, ó, tem que ver isso aí. Brincadeira. Quem faz planejamento muitas vezes, eu já acompanhei algumas vezes planejamento, às vezes está lá um livro por dia. E aí, como é que coloca? A Chapeuzinho vermelho, e aí vou comer maçã, depois eu vou colorir as maçãs, depois eu vou fazer suco de maçã, depois a gente vai brincar. No dia seguinte, a Rapunzel. Não, peraí. Né? Gente, Rapunzel é alguma coisa que mexe com a estética. Tem criança que fica, amarra tecido e passa uma semana andando pela escola, já viram isso? Eu sou a Rapunzel e os cabelos se arrastando. O processo de elaboração imaginativo criativo não é do dia para a noite. Quer dizer que eu vou levar 7 semanas lendo Chapeuzinho? Não. Montem um acervo, deixa as crianças escolherem, deixa as crianças brincarem com esse texto que vem para a carne, vem para a vida, vem para o corpo, para a interpretação, para a dramatização, para a brincadeira. Escolham outros, escolham autores, ilustradores, tragam diversidade para os contextos com as crianças e para os bebês também, viu? Pode passar. Será que se passar bem a minha agenda daqui? Ou não? Não, então deixa, pode voltar lá. Essa é uma cena de pesquisa também. Quando eu fui lá pesquisar com os bebês, pensando bebês e livros, lembra que eu falei que eu fui... Tá, estou falando de livro, mas eu quero pensar os bebês. E aí eu cheguei lá no seguinte, imagina, eu levei o meu acervo, porque eu estava num contexto em que os livros são poucos, são raros, são quase a totalidade constituídos por doação. É muito difícil, às vezes, no espaço público ou conveniado, montar um bom acervo, porque é caro. Então eu levei os meus livros. E aí eu dizia para os professores, não, o que eu quero é ver como é que os bebês vão aos livros, o que eles vão fazer com os livros. Aí elas ficavam muito desconfiadas comigo, gente. Mas assim, você vai fazer nada? Não, vou fazer, vou tentar arrumar um jeito de como é que a gente vai organizar para os bebês virem. Não, mas você não vai chamar? Eu falei, não. Não, mas você não vai sentar? Não. Eu só vou chegar com material. E aí foi acontecendo uma coisa na pesquisa que depois, analisando, eu fui definir como cenários literários. Cenários brincando muito com essa ideia de geografia mesmo, de paisagem que muda. Então o que eu fazia? Eu chegava com a minha sacola cheia de livros, como sempre, né? Tem uma aqui hoje. Um tecido, lógico, né? Porque são elementos que a gente sabe que funcionam, que dá certo. Câmera fotográfica, muitos livros, eu, minha companheira de pesquisa, as professoras e os bebês. Essa foi o primeiro dia que eu combinei com as professoras, e aí eu tirei o tecido da bolsa, um tecido bem molinho, maleável, eu tenho ele até hoje, e fiz assim, ó. Na hora que eu fiz assim, como ele é muito leve, ele fez uma ondinha embaixo, deu um vento, consegue ver? Na hora que fez o ventinho, levantou o cabelo dela. Tava nem aí para os livros, a gente ficou horas, sacode o tecido, levanta o cabelo. A entrada dos livros foi por meio da brincadeira da Júlia, e depois você vê que ela pega aqui o tecido e tenta fazer igual. Esse movimento dela chama os outros bebês para brincarem. A partir desse movimento eu pego a sacola, coloco os livros e os bebês vão, outros vão ficar só com o tecido. Esse tecido, ele é tão parte do cenário quanto os próprios livros, né? Conforme eu fui me dedicando a mapear o movimento dos bebês, contraditoriamente, mas não tanto, eu fui entendendo que os bebês, que os livros, eles eram cúmplices de uma cena.
né? Muito menos do que alguma coisa preponderante. Tem bebê, por exemplo, tem fotografias, não trouxe aqui, dos bebês totalmente enrolados, igual múmia. Deitava no chão, se enrolava igual sanduíche no tecido e levantava. E ficavam assim por horas. Tem outros que pegam o tecido, que levam o livro para debaixo do tecido e fazem uma cabaninha. Os livros que vão para o rosto do Luiz, enfim. Os livros eram muito mais cúmplices, participantes da cena do que protagonistas, né? E aí a gente pode ver muito mais os processos, mapear os caminhos que os bebês e as crianças pequenas estão fazendo em direção ao objeto da cultura do que a gente impondo. Nesse movimento de pesquisa, poucas vezes eu sentei para ler histórias. Eu só fiz isso quando o bebê chegava até a mim e me entregava um livro. E aí eu entendi isso como um gesto, um sinal, lê para mim. Mas eu não tomei a iniciativa desse movimento. E nesse contexto dessa pesquisa, algo que me chamou muita atenção é que isso aconteceu talvez no máximo 2 vezes. Os bebês iam às suas professoras para ler história, eu não era referência ali. Lembra reciprocidade, vínculo e relação? O livro ganha sentido num contexto relacional. Pode passar, por favor, que eu acho que tem outra coisa. Ah lá. Mordida aqui, gente, a mordida na lompada da contracapa. Mais mordida, página solta. Pode passar. Essa coleção aqui vocês conhecem? Que é maravilhosa. Eu adoro esse autor. É um livro que quando você abre assim, ele fica com 60 centímetros. Eu não trouxe ele hoje. E ele, o que é? Parece uma coisa que não vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, é uma grande brincadeira. Tanto que lá, o livro foi totalmente... Não, ou seja, esse livro ele era caminha para o corpo dos bebês, chapéu, roupa, enfim, muito mais um brinquedo. Pode passar. Isso é muito importante. O Le Breton também é um antropólogo, né? O André Le Breton. Ele vai falar de como nada é natural. Muitas vezes, quem me conhece aqui, é meu aluno, o já esteve perto de mim, sabe que às vezes vem aquele texto escrito, naturalmente a criança aprendeu a ler tal coisa. Naturalmente a criança... E aí, gente, não passa. Não há nada natural nessa vida, não é verdade? Tudo é aprendido, tudo é conquistado, tudo é subjetivamente, não gosto muito dessa palavra, não estou achando outra, apreendido nesse universo que a gente está, que é da cultura, que é do universo social, atravessado por muitos sentidos. O Le Breton ajuda a gente a pensar nisso. Então, muitas vezes, quando a gente está com o bebê, puxa vida, ele ficou 1 minuto, mas até menor concentração na história. Mito. Mito do bem, viu? Quero dizer aqui. Estou evitando usar essa palavra agora. Mito. Por quê? O que está em jogo? Por motivos óbvios, acho que vocês entenderam. Os bebês estão vendo como é que a gente pega o livro, que a gente vira o livro pra gente, que a gente faz assim, ó. Os gestos são aprendidos. Eu tenho cenas de pesquisa que aquele livro, por exemplo, lido pela professora, é o livro que o bebê vai atrás, ele pega, abre, vira para ele, repete todo o conjunto de gestos, né? Imitação, repetição. Os bebês estão em cena com a gente, né? Vamos tentar relaxar dessa ansiedade que a gente tem, que é justa, mas a gente precisa rever. Né, dessa pressa que a gente está de que os bebês entrem nesse mundo igual a gente rápido. Não tenhamos pressa. Se tem acervos, se tem leitores, se tem gente interessada e engajada em apresentar o universo da cultura, os bebês vão entrar nessa roda também. Porque os bebês querem pertencer, as crianças querem participar. Né? Então está muito mais em jogo esse corpo que mexe para lá e para cá, essa língua que brinca, palavras, sons... balbucios, brincadeiras que a gente faz, o corpo, as expressões, a entonação, a performance da leitura está em jogo quando a gente está com o livro. E os bebês estão em jogo com a gente. Depois eu vou contar uma história que alguns aqui já sabem, mas eu vou repetir. Pode ir? Preocupada com o horário? Vou falar um pouquinho de práticas agora. Olha que linda essa ilustração. Pode passar. Quero falar disso aqui, né? Há uma ação em torno do livro, concordam? A gente pega o livro, a gente abre, a gente lê, a gente dá voz, né? Como vai dizer o Bartolomeu Campos de Queiroz ou o Paul Zuntor, a gente dá voz à voz do livro. Não é mais a gente que está falando. Quando eu leio aqui, é a Cecília Meirelles que está conversando.
né? A arte que ela provocou que a gente está dando passagem pela nossa voz. Claro que quando a gente está lá na creche, na escola, pensando em formação do leitor, a gente tem uma intenção, certo? Certo? A gente quer ensinar coisas, certo? A gente quer que os bebês aprendam o que a gente ensina, certo? Como é que a gente faz isso? Com relação à leitura, muitas vezes, eu ouço muito quando eu vou conversar, às vezes, em escola, com professores, Nasa, eu não sei ler. Não leio, eu sou péssima, não tenho jeito. E aí você chega depois lá na sala, aquela professora está num cantinho e ela pega um livro e ela é a personificação do livro. Né? Porque ela entende que a contação de histórias, sabe os tapetes contadores de histórias? Que fazem, conhecem? Um trabalho maravilhoso e que eles vão abrindo o tapete, parece que você está entrando junto. Aquilo é um outro tipo de leitura. Né? São artistas, dramaturgos, trazendo um texto da linguagem oral de outra forma. Nós não precisamos ser artistas no cotidiano. Né? Qual é o nosso desafio, o nosso exercício? Sermos leitores. Essa é outra coisa que a gente discute pouco. A gente fala formação do leitor da criança. Quem está lendo leitura literária aqui, por exemplo? Eu estou lendo devagar, eu confesso. Está vendo? Uma sala cheia, só meia dúzia, ou menos. Né? Porque a gente está tão ocupado. E a leitura literária é sempre um exercício. Vai ler Mia Couto, vai ler Walter Ugumãe, vai ler qualquer bom autor de texto ficcional que ele te enreda de outro jeito. Não é um texto técnico, não é a receita de bolo, não é a bula do remédio, não são os vários links do Twitter ou do Instagram. Né? É uma estilística do texto que move outras atividades da nossa formação de leitor. Para pensarmos em formação do leitor literário, que é o meu foco aqui, a gente precisa ser leitor literário. A gente não pode, por exemplo, pegar um texto, deixa eu pensar aqui. Vocês conhecem esse livro? Um Abraço Passo a Passo? Conhecem? Não. É uma graça. Espera aí rapidinho que eu vou abrir. É do Tino Freitas e da Jana Glatt. Vocês pensam se eu pego esse livro e fico assim, ó. Dei um passo de formiga, mamãe que viu, alguém duvida? Aos 2 passos de gato, papai afirmou que barato. 3 passos de irmã, só falta soltar, tem comigo não. 4 passos, estão entendendo tudo? Super estilístico, né? Vou começar de novo, então. Livro a gente lê desde o início, né? Vou ler a dedicação. Para Rita e Francisco, este livro, o meu amor e todos os meus passos. Tino Freitas. Dei um passo de formiga, mamãe que viu. Quer alguém duvida? Duvida? Duvida, gente? Não. Obrigada. Aos 2 passos de gato, papai afirmou, que barato. 3 passos de rã, só falta saltar, brincou minha irmã. 4 passos de pata, e quase desequilibra, a vovó gritou aflita. A ilustração é maravilhosa, vocês podem ver. Au, 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 foi o que disse o Totó, aos 5 passos de tatu. 6 passos de... Alguém adivinha? Não. Disse a madrinha. Ninguém sabe também. Olha isso, a ilustração como virou. 7 passos de touro. Agora firmou, disse o vovô. E quando embalei, titia disse, ai Jesus, 8 passos de avestruz. Não cai mais, disse o primo falante. Foram 9 passos de elefante. 10 passos do bebê, consegui, viva! Agora eu quero é correr. Para um abraço. Aí tá todo mundo aqui que participou da história. Entonação, voz, performance. Para estar com o microfone na mão aqui, só o educativo do CCBB de vocês para fazerem isso. Eu não sou teatral, não sou do palco, não é minha área, não gosto. Mas eu me compreendo como uma boa leitora literária. Né? Eu consigo entender que o texto literário precisa de instrumentos para se dizer, se endereçar ao outro. Não precisamos ser atores para sermos bons leitores, para sentar lá no cantinho com as crianças e mexer nos livros, e ler e brincar. Né? Então, esse conjunto aqui de elementos, voz, gestos, ilustração, palavras, língua, o próprio objeto livro é para ser lido também com as crianças. Vou mostrar outro livro aqui rapidinho. Sentar. Conhecem esse livro? Maravilha. Esse aqui vocês conhecem? Um elefante se balança? Gente, eu preciso mostrar esse livro aqui rapidinho antes que eu me esqueça.
Um Bebê Bem Aí, vocês conhecem? Esse é um livro muito importante, recém-lançado. Depois eu vou dizer por quê, me lembrem, antes de acabar. Não sei se eu consigo ler história, mas eu quero falar um pouco do conteúdo desse livro. Isso é algo que a gente discute pouco, porque às vezes a gente lê um livro, quer que o bebê entenda. Mas o livro, ele tem um conteúdo próprio, né? Ele tem uma narratividade para ser expressa, ele tem uma narrativa que o constitui, a gente entende? Né? E às vezes são narrativas pungentes, né? Tem adulto que chora com história, né? Dependendo do conteúdo, porque a literatura é algo que nos afeta os bebês também. Pode passar. Depois eu quero chegar nisso. Me ajuda de novo, Cíntia. Eu quero mostrar esse livro aqui para falar da leitura do livro. O livro como objeto a ser lido. Esse livro aqui também, eu digo que ele é para estar lá com os bebezucos mesmo. Igual aquele que está ali atrás. Qual é o nome desse bebê que está aqui? Jesus Emanuel. Ah, que lindo. Estou tirando uma sonequinha agora. Está conseguindo, né? Quem quer brincar comigo? Obrigada, Liana. Quem quer brincar comigo? Também é do Tino Freitas, gente. Persigam o Tino Freitas. Para Pedro, Antônio e Miguel, que sempre traz uma notícia boa quando tocam a campainha. Vocês conhecem esse livro? A gente conhece. Uma campainha. Vocês vão me dizer no final se esse livro é para estar com os bebês ou não. A pequena casa da menina toda tarde se agiganta e ninguém mais se espanta com tanta visita esquisita. Foi assim que aquele dia se encheu de alegria. A menina lia, quando no meio de uma linha ouviu o som da campainha. Ao abrir a porta, deu de cara com o Todd. Sabe quem é o Todd? Não. É um patinho pagode que vira e mexe e se sacode. Ele entrou na casa, coçou o peito com o bico, abriu as asas e começou a grasnar. Quen, 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 quem quer brincar comigo? A menina disse, eu quero. E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar, soou a campainha. Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com o Salgado. Sabe quem é o Salgado? Não. A gente. É um porquinho roliço, olha o Salgado. É um porquinho roliço, educado e muito, muito animado. Ele pediu licença, entrou na casa, enroscou o rabo, cheirou o chão e de supetão começou a roncar. Rondei, rondei, rondei até achar esse lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o patinho e o gato disseram, nós queremos. E foram juntos se divertir. Agora que eu vi que está dobrado errado. Eu não vou ler tudo, senão vou me avançar. Mas é o seguinte, vai tocando a campainha, cada um que chega quer brincar. E aí convida o outro, e a gente vai dizendo que quer brincar, e a campainha toca. E olha o que acontece com o livro. Olha o que o Tino Freitas faz. Quem quer brincar comigo? Olha o projeto gráfico desse livro. Quem vai dar um livro desse na mão do bebê? Nenhum de nós, né? Jesus Emanuel não vai brincar comigo. Obrigada, querida. Eu coloquei esse livro numa lista para bebês de 11 meses, 9 meses, a 15 meses. Esse livro aqui é o terceiro que eu compro, por exemplo, que foi para pesquisa, ele ficou bem detonado, bem destruído, está lá de memória. É claro que não é um livro que a gente vai entregar para o bebê e ficar lá. Mas vocês entenderam o texto? Que é um texto que sai para além de si mesmo? Quem quer brincar comigo? As crianças não são nada tímidas, eu já vem logo brincar, e toca a campainha, pé. Agora é outro tipo de campainha, Nazi, e a gente vai brincando, e vem essa musicalidade. Gesto, performance, corpo, projeto gráfico entra em cena, como aprendizado que constitui essa formação do leitor. Eu quero falar rapidinho, estou preocupada com o horário, tá tudo bem? Quais são? 11h35. Tá, perfeito. Eu quero falar dessa relação com a língua, que a gente é muito ocupado dela, né? A gente tem muita preocupação se as crianças vão aprender a ler e escrever, não é? Eu também tenho. Não, acho que a criança não pode sair lá do Fundamental 1, por exemplo, sem saber ler e escrever bem, sem compreender metáforas. Mas até os 5 anos na educação infantil, se a gente se ocupar de outra coisa, tá bom também. É o que é importante.
Botar a criança sentada para fazer folhinha, com medo de que ela lá no primeiro ano não vai saber ler e escrever, não dá mais. Né? Isso é seminal categórico. O que os bebês, o que as crianças fazem com a língua? Vou convidar vocês a lerem essa frase aqui rapidinho. Rápido. Vocês imaginam isso dito por alguém de 12 meses? Pode passar. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, ver se está cortado. Isadora. São as cenas de pesquisa. 7 meses. Não se aproxima muito de quem me conhece. Não vinha no meu colo de modo algum da outra pesquisadora, ela só queria saber dos dela. Durante os cenários literários, que eu já contei, busca ficar perto de suas pessoas de referência, especialmente os adultos. Ou então fica ao lado de Maurício, outro bebê. E o observa com os livros no seu interminável abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. O barato do Maurício era pegar os livros, por exemplo, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. O projeto gráfico para ele era muito interessante. Isadora permanece por um longo período observado com atenção. Se percebe que observamos também, desvia o olhar, interrompe sua ação, vira o rosto. É preciso sinuosidade para capturar seus movimentos. Aprende-se com o tempo. Vez ou outra obtém-se sucesso. Lá está Isadora, ao lado de Túlio. Observa. Em nenhum momento tenta retirar o livro de suas mãos. Ação marcante e recorrente dos bebês uns com os outros. Sinuosamente nos aproximamos sem endereçar o olhar diretamente. Túlio, abre, fecha, abre, fecha. Isadora observa, move os lábios. Não é possível escutar. Sinuosamente, chegamos 1 milímetro mais perto. Túlio, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isadora, abre daí, abre daí, abre daí, abre daí. É o máximo que conseguimos escutar, é tudo que podemos compreender. Abre daí, abre daí, abre daí, abre daí. O que a Isadora estava fazendo? Ela tinha exatos 12 meses. Era a primeira experiência dela institucionalizada na creche. Ou seja, ela estava fazendo uma imersão na relação com essa coisa que é chamada livro. Quando ela faz a o que a gente consegue entender? Esse texto aqui é uma metodologia. Né? Uma metodologia de como é que a gente mapeia essas sutilezas dos bebês. Túlio abre, fecha, Maurício abre, fecha. Isadora muito observadora. Está brincando com a língua. Lá no texto, a conversa, faça a conversa do Abdudail com né? Essa fragmento de língua que ela pega, e tem uma professora que eu adoro, ela foi até da minha banca, que ela esgarça a língua. Ela usa muito essa expressão que eu adoro, ela esgarça a língua. Né? Não faço a menor ideia do que significa Abdudail. Eu estou muito nervosa, às vezes, por dentro eu falo Abdudail. Que eu acho que vai passar alguma coisa. Mas ela estava numa relação esgarçada com a língua. Né? Ela não está apropriada desse código, mas ela entende que há algo nesse objeto que comunica, que é cantado, que é brincante, que é musicado. E ela está lá, Abdudail, sem o livro na mão. Pode passar, por favor. O Rosenher, ele é um pesquisador da linguística. Ele diz uma coisa que eu acho linda, ele estuda língua. Então ele vai estudar, por exemplo, povos ágrafos, povos que estão perdendo as suas línguas, por exemplo, devido a um contexto ocidental que valoriza determinadas coisas, outras não. Ele vai dizer, por exemplo, que à medida que a gente se apropria da nossa língua materna, a gente fica mais pobre como linguagem universal. Né? Se a gente coloca o Gabriel de 6 meses perto de um outro bebê de 6 meses, eles vão conversar, vão balbuciar. É uma língua em comum. Quando a gente faz uma imersão na língua materna, a gente vai se esquecendo, ele vai dizer, dessa língua primitiva, dessa língua musicada, dessa língua, como a minha professora me ensinou, esgarçada. E ele vai dizer, uma língua e o ser falante surgirão do desaparecimento do balbucio. Isso é sem dúvida inevitável. Talvez o bebê deva esquecer a série infinita de sons que outrora produzia no ápice do balbucio. Já reparou? O Gabriel, por exemplo, quando eu e a mãe dele estávamos muito tempo conversando, ele aumentava esse balbucio para dizer, gente, estou aqui também, né? Me inclua nessa conversa. É alguma coisa que a gente não sabe definir, mas que é marca da linguagem.
Ele vai dizer que ele perde isso para conseguir dominar o sistema finito de consoantes e vogais que caracteriza uma língua determinada. Vocês imaginam a nossa língua portuguesa, com todas as artimanhas e artifícios e sutilezas e dificezas que essa língua tem, né? Talvez a perda de um arsenal fonético ilimitado seja o preço que a criança deva pagar para obter os documentos que concedem cidadania na comunidade de uma língua específica. Você está entendendo, Flávio, por que eu defendo bebê até 3 anos? Menos pressa, mais brincadeira, mais relação, mais sutileza, mais reciprocidade, mais aproximação. É inevitável do nosso lugar de adultos a gente não nomear, não explicar o mundo para o bebê. Olha, filho, a mamãe também faz, a gente conversa na nossa língua, os bebês vão entrar nela. O que eu penso que os bebês fazem é um convite para a gente voltar àquele lugar ao qual já pertencemos. Poder brincar um pouco mais nesse lugar. Você quer falar? Imagina. A gente transitar mais nesse lugar, brincar mais com os bebês, pensar mais a liberdade como alguma coisa que a gente pode experimentar sim no cotidiano com os bebês, sem medo de que os bebês não vão aprender. Se o bebê tiver, se a criança tiver algum comprometimento e tiver acompanhamento, ela será atendida. Mas que lógica é essa ocidental, de corte de classe, de que a gente vai resolver tudo? Até os 6 anos tem que estar tudo resolvido, porque senão nem sei. Mas é uma pressa, uma ansiedade do adulto para... Ontem mesmo eu estava lendo um artigo de escolas que são bilíngues e agora tem empreendedorismo para crianças, para bebês de 2 anos, 3 línguas, relações interpessoais, manualidades, porque agora está de moda de novo voltar de manualidades, 2 anos. 2 anos. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, fazer um chamado a pensar no nosso lugar docente. O que desse lugar responsável de ser professor estamos propondo e vivendo junto com os bebês e as crianças no cotidiano. E eu não diria só na educação infantil, viu? Eu diria que todo o sistema de ensino tem problemas. Pode passar. Acho lindo isso que o Bartolomeu fala. Experimenta a impossibilidade de trancar os sentidos para o repouso. O corpo vivo vive em permanente vários níveis de leitura. Não há como ausentar-se definitivamente deste enunciado, enquanto somos no mundo. O corpo sabe e duvida. O corpo do bebê duvida quando ele está sendo interditado demais. Sabe aquela roda que você quer fazer, como hoje eu vou fazer a roda dos meus sonhos, eu preciso, Rasa. Preciso ter uma roda com 15 bebês comigo na história, preciso. E quando você termina o 15º, todos os outros já foram. E esse é no lixo, não é assim? Quem já se viu? Pessoal, não tem pessoal, tem um que bem fica, né? Sentado do lado. E tudo bem, né? Muitas vezes a gente entende que a docência, o nosso lugar docente é o lugar do controle. A gente entende muito a educação assim, né? Ser professor. Quem já foi fazer entrevista? Isso tudo está sendo gravado, não vou falar isso não. Nunca mais vai ser chamada para lugar nenhum. Essa ideia de domínio de turma, essa ideia de controle de turma, essa ideia da educação, da docência, do controle, é alguma coisa que precisamos enfrentar. A gente precisa muito mais ter uma ideia da relação com o outro. Os desafios relacionais são muitos. Eu acabei de fazer uma imersão num espaço e estou fazendo uma parceria. Os bebês de 2 anos, pela primeira vez, estão vivendo sua experiência coletiva. Gente, é um hiper desafio. Você sair da sua casa, do seu micromundo relacional, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com o seu tio, quem seja. Você vai para um espaço onde tem mais 60, onde nada mais é particular e singular, tudo é tratado no coletivo. Onde o banho é apressado, a comida é apressada, o sono é apressado, acordar é apressado, porque a gente tem que responder alguma coisa que a gente nem sabe. E a relação está onde? Aquele bebê que chega, a professora estava me contando que pela primeira vez um dos bebês chegou e tirou a mochila. 5 semanas já de creche. Primeira vez que ele tira a mochila. Será que ele está fazendo o rito de passagem dele agora? O que aconteceu nessas 5 semanas que agora ele consegue chegar lá e tirar a mochila? E muitas vezes a gente está preocupado em fazer a rodinha, fazer a janela do tempo, né? Se chama? Janela do tempo, é o planejamento do dia, e depois a gente vai, depois, e os bebês estão fazendo coisas. O
corpo vivo sabe e duvida. As crianças vão sair da roda, as crianças vão correr, você vai querer catar ele, foge. O corpo vivo sabe e duvida. Acho que eu vou até fazer uma camisa com isso. O corpo vivo sabe e duvida, né? Porque o corpo ele é feito para ser usado. Na criança muito pequena, no bebê, isso é um estado de ser, de saúde. Né? O tempo que a gente fica aqui sentado, parando, olhando para alguém falando, isso é infalível, né, gente? Vamos combinar, fala a verdade. Para o bebê não pode. Né? A gente precisa criar espaço de liberdade, tirar muitas mesas e cadeiras da sala, deixar espaço para as relações, para os microgrupos. Pode passar. Estou chegando já ao fim. Queria trazer alguns apontamentos de coisas que eu tenho aprendido como pesquisadora e vendo, me relacionando também com professoras, que são professoras de bebês, crianças pequenas. Os livros convidam a reciprocidade, isso é incontornável. Porque os livros são bonitos, porque os livros são estéticos, porque os livros são palavras endereçadas de alguém para um outro. Né? Os livros têm algo a comunicar e precisam da voz do leitor que faça isso. A construção e fortalecimento dos vínculos travados nas relações entre as pessoas. Eu sempre conto essa história, eu adoro. Duas histórias eu vou contar. A primeira é do Ângelo, que eu era professora, ele tinha 2 anos. E tem uma coleção do Marcelo Xavier, vocês conhecem? Lendas e mitos do folclore, ele faz umas ilustrações de massinha, é lindo. E aquele livro entrou no gosto da turma, eu li aquilo todo dia, mas nem eu aguentava mais, gente. Olha, no jogo eu faço. E eu li aquilo todo dia, e o Ângelo lá no canto. Não queria saber daquela história, já não sei o que acontecia. Ele ia pra lá, ele ficávamos eu e os outros. Belo dia chega o Ângelo, ô Nasa, essa história que você está contando tem nesse livro? Esse bicho, ele perguntou, esse bicho existe, Nasa, de verdade? Ai, Sofia, de 2 anos, existe? Ai, Sofia, deixa eu pensar, o que você acha, Ângelo? Eu não sei, mas tá nesse livro? Eu falei, pode ser, você quer levar? Quero. Levou 20 vezes o livro para casa. 20 vezes ele ficou de longe, depois ele levou o livro 20 vezes para casa. Esse controle não passa por nós. Tá claro? O que passa por nós é a nossa capacidade de estabelecermos vínculos e relações significativas com as crianças. Né? Oportunizar que as crianças possam se experimentar também nesse lugar. Livro dá medo, alguns textos dão medo, né? Se a gente faz uma bruxa muito bruxa, ó, tem criança que sai fora, né? Aquele livro não. Ou se a gente faz um monstro muito monstro, e tem criança que adora ser a bruxa, quer ser a bruxa toda hora, quer ser a bruxa no lanche, quer ser a bruxa no pátio. Né? A gente não controla os processos de fabulação do outro. O que a gente pode organizar e propor são bons acervos, boas experiências, bons momentos de leitura, muito boas relações no cotidiano, né? Muitos cenários literários. Pode passar. Práticas que envolvem bebês, crianças pequenas e livros envolvem riscos. Então a gente precisa falar isso nas nossas gestões, a gente precisa cobrar das políticas públicas, né? A gente precisa ter acervo, porque acervo se desgasta. A gente tem que ter atualidade de acervo. Eu quero até falar daquele livro. Quem conhece esse livro? Você gosta, Cláudia? Gostei muito desse livro, mas não é um livro simples. Se chama Um Bebê Vem Aí. Depois vocês podem vir aqui ver. Só vem. Não é sorteio de livro. Se chama Um Bebê Vem Aí, é da editora Paz e Terra. É uma mãe, vou dar spoiler, não tem jeito. Está grávida e ela conta para o seu outro bebê, pode ser, né? Que ela vai ter um bebê. Uma mãe que está grávida. E aí ele vai fazendo várias perguntas, como as crianças fazem. Criança que tem muito medo, né, dessa chegada de alguma outra pessoa que vai chegar, mexe muito psiquicamente, às vezes. Muita ansiedade. Mas o tema desse livro é o tema de uma maternidade solo. É um tema hipercontemporâneo. Não tão contemporâneo assim, porque na nossa sociedade ele é uma realidade há muito tempo. É uma mãe sozinha que está contando, cadê esse pai? Não sabemos. É um conteúdo totalmente sensível, pungente, urgente, delicado. Se a gente vai pelo tema, esse livro não entra em lista da educação infantil, por exemplo. Se a gente entende que a gente precisa poupar muitas vezes as crianças na escola, né, de determinadas... Tem gente que não me permitiria ler esse livro para criança. Mas os temas pungentes estão na vida.
E muitas vezes a organização estilística, pode até parecer uma história de vida. Muitas vezes, na palavra literária, na palavra estética, a gente consegue encontrar conforto para elaborar coisas que racionalmente a gente não dá conta, né? Com as crianças, né? Em processo de constituição da linguagem. Sabe quando as crianças estão num momento difícil e você senta e fala assim, mas o que está acontecendo? Vai ser conversando assim com a gente, né? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Na sua casa, como está? Conta para mim. É importante que a gente faça isso. Vem cá. Mas às vezes a gente só oferece um colinho e a criança fica ali, não é? E chora, ou não fala nada, ou não quer participar de nada. E às vezes você lê uma história, a criança pega a história e bota embaixo do braço. Não sabemos porque também não podemos controlar. Mas há algo de estético na palavra que nos toca numa outra dimensão do sensível, que racionalmente a gente não controla. Os livros também cumprem essa função, né? Os livros, eles são muito mais do que bonitos ou muito menos didáticos. Eles têm uma função didática, mas não são apenas isso, né? Os livros também comunicam sensibilidades, dão notícias do mundo, né? Em contextos de ditadura, em contextos de ataque democrático, onde é que a gente vai encontrar respiro? Na arte. Totalmente na subversão, naquilo que está dizendo tudo de um jeito que direto no papo reto a gente não pode dizer, mas está lá. Pode passar.